Bom dia, pessoal. Estou aqui com essa placa para remover o Super I/O. Esse componente aqui. Esse componente aqui eu vou remover dessa placa para colocar em outra. Só que existe alguns problemas na remoção, né? Quando é um I/O que está com defeito, que você vai substituir, o perigo que eu estou citando para vocês talvez não seja tão assim, porque já é um componente com defeito que você está removendo, né? Eu digo na maneira de retirar, de aquecer ele para remover. Por exemplo, é comum usar-se um soprador, né? Aquece ele até o estanho liquefazer e aí remove. Mas um I/O bom, o I/O que você precisa utilizar, você sabe que tá funcionando e você vai reutilizar ele, essa técnica não é ideal, porque corre um risco de você danificar o I/O, superaquecer ele e ele criar bolha, né? E rachar. Na maioria das vezes ele racha aqui em cima, aí já era, né? Você tem que jogar fora e arrumar outro, porque depois que racha, não acabou o componente, né? Não funciona mais. Então, jogar calor com soprador direto aqui tem esse risco. E a outra forma, então, existe outras formas, né, para que você retire e remova o I/O sem que você precise injetar tanto calor sobre ele para a remoção. Tá? Um desses métodos, né, de remoção, neste caso, seria você colocar estanho comum, estanho com chumbo, né, em volta nos pads aqui, em volta dele, né, nos padzinhos, nos 4 cantos, e remover ele, né? A temperatura que você vai injetar para liquefazer aí o estanho que você colocou é bem menor do que o calor que você precisa injetar para liquefazer esse estanho aqui lead free, né? Outra maneira que eu não uso porque mas pode se usar, é bem seguro também, é você colocar salva chip, né? Coloca salva chip aqui, volta nos pads, é um estanho de fusão baixa, né? De calor para fusão bem baixa. E aí então você remove com a pinça com maior facilidade, tá bom? Porque vai realmente demorar para endurecer. Aliás, quando endurece, basicamente não endurece nada. É um estanho extremamente mole, né? Bem frágilzinho, que ajuda a remover componentes. Por isso que ele é salva chip, tá? Esse aqui eu vou remover da segunda maneira que eu falei para vocês, tá? Colocando estanho comum, depois aquecendo com soprador, que eu não vou precisar injetar tanto calor sobre esse componente, tá? Então, pega-se aqui a ponta de ferro, né? Tomar um certo cuidado nos componentes que está em volta, para que você não remova eles ao colocar esse estanho, tá? Corre um risco, mas tome um certo cuidado na hora de colocar o estanho sobre os pads, tá bom? Como eu disse, esse método aqui de colocar estanho com chumbo, você vai estar misturando o chumbo, o estanho com chumbo ao lead free original do componente, tá? Ao misturar esse estanho, existe uma facilidade maior na remoção pelo fato de você precisar injetar pouca temperatura, pouco calor com o soprador. Muitos, às vezes, já vi aí alguns fazer isso, colocar um fio de cobre em volta de todos os pads aqui e
colocar esse estanho, né? Coloca um fio de cobre em volta, nos 4 cantos, e coloca estanho em cima dele. E aí o fio de cobre, na hora que você aquece um lado, ele aquece os outros simultaneamente, tá? Pode se remover dessa forma também. Mas outra dificuldade que existe, né, alguns técnicos, né, eu também já tive essa dificuldade. Agora não, agora já... Quando eu comecei a eletrônica, foi muito trabalhoso para mim instalar componentes SMDs. Componentes como PWM, MOSFET, até esses capacitorzinhos aqui, resistorzinhos, né? Sofri muito. Mas aí você vai ganhando prática, né? E vai desenvolvendo a sua própria técnica para colocar esses componentes, né? E aí torna-se muito fácil depois que se aprende, cria uma técnica, né? E facilita um pouco. Mas não é fácil não, tá? Não tô dizendo para vocês que é fácil colocar um componente. Remover tudo bem, né? Remover, você aquece o componente, pega uma pinçazinha e cata ele, né? Tira fora, né? Mas para colocar existe uma certa dificuldade para alguns técnicos na hora de recolocar o componente. Alguns limpa os pads da placa, né? Passa a malhazinha, né? Essa malhazinha aqui, né? Para limpar, tirar o excesso de estanho. Limpa, coloca o componente no lugar, ajeita ele direitinho, aí vem com o soprador. E nesses casos o componente sai fora, né? O próprio ar do soprador acaba soprando o componente para fora e essa técnica não funciona, tá? Não dá certo. A técnica melhor eu vou mostrar para vocês depois, tá? Como colocar tanto o I/O é diferente, porque ele é um componente bem grande, né? Em comparação com esse, com outros PWM pequenininho como esse aqui, que não dá nem para enxergar direito de longe, tá? Capacitores, resistores minúsculos aí, nano, né? Então, o I/O é diferente, né? Ele é um pouquinho maior e dá para você fazer esse processo aí de colocar ele, estanhar um lado, alguns pads aqui com a ponta de ferro, ele fixar no lugar e depois você vir com o soprador. Tá? Agora esses aqui não tem como você fazer. Tá? Você tem que sentar ele direto, né? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Vamos remover aqui esse Super I/O, tá? Então, aquecendo por fora, não jogando o ar em cima do I/O, evite isso, tá? Evite o máximo que você puder. Colocar o soprador ou o ar diretamente em cima do Super I/O, do componente. Exceto aqueles componentezinhos pequenininho que aí não tem jeito, né? De qualquer forma o calor vai ter que pegar no meio dele, em cima dele. De qualquer forma esse componente aqui ele vai aquecer, mesmo que você coloque o ar fora dele, né? Ele vai aquecer, não tem jeito. Aí você pega a pinça e dá um, olha, tá soltando, tá vendo? Você vai soltando devagarinho. Ó. Soltando. Ó, soltou. Tá? Pronto. Retirado, foi removido. E você viu que ele não estourou, né? E ele não criou bolha. Se ele tivesse criado bolha, aí não tinha jeito, aí não tinha como eu reutilizar ele. Agora, vem o processo de limpeza dele, né? Você precisa tirar esse excesso de estanho que ficou aqui nos pads para poder você reutilizar. Colocar ele na outra placa que você vai usar. Então existe a malha. Vocês já conhecem, né? Malhazinha. Essa malha aqui, tá? Para remover. Tem um pedacinho aqui. Eu vou terminar de usar ele, né?
Você vai fazer o seguinte, né? Vai colocar aqui um fluxo, né? Colocar um fluxo nele. Pincelzinho também. Sujo. Bater nele depois. Acaba dentro do pote. Acaba sujando. Bom. Colocou aqui então. Você vem com a ponta de ferro e vai tirar o excesso, né? Devagar, sem pressionar. Porque se você pressiona, vai acabar entortando os pés, né? Então você tira o excesso com a ponta de ferro. Excesso. Bem. Você pode até sentar sem precisar tirar todo o estanho que ficou nos pads. Você pode retirar esse estanho depois que você assentar o componente no lugar, porque de qualquer forma você vai ter que usar a ponta de ferro para dar uma restodada nos pads, né? Porque quando você usa o soprador para colocar o componente, acaba que alguns pads não ficam soldados, né, na placa. Então eu não vou utilizar isso aqui, porque o restante do estanho que ficou nos pads aí, de uma certa forma, né, fechando curto, né, nos pads, você retira, ou eu vou retirar depois que esse componente estiver assentado na outra placa. Aí eu removo com a malhazinha, e aí não pode deixar, né? Depois que você ressoldou o componente na outra placa, você não pode deixar pé em curto de forma alguma. Vai verificar direitinho e tirar o curto dos pads. Tá bom? Mas é isso aí. O processo é esse de remoção, tá? Simples. Limpeza também. Então, a placa que eu vou reutilizar esse componente é essa placa. Tá? É essa placa. Essa placa é uma Samsung RF511. Né? Então, eu já removi o componente. O componente já foi removido. Vou fazer uma limpeza com álcool isopropílico, mas antes eu preciso fazer o seguinte. Ó. Antes de eu remover, de eu tirar esse excesso de fluxo aqui, que ficou aqui da remoção, eu vou colocar só mais um pouquinho, tá? Só para mim fazer aqui um processo que se deve ser feito, né? Não limpar os pads. Você nunca limpa os pads com a malha, tá? Porque você tira todo o estanho que está nos pads e na hora de soldar o componente há uma dificuldade um pouquinho maior do que se você apenas fazer esse processo aqui, ó, com a ponta de ferro, você acertar, deixar nivelado, tá? Para não ficar aqueles carocinhos, com aqueles carocinhos de estanho em cima dos pads, você não consegue assentar o componente, tá? Aí você tira, nivela eles com a ponta de ferro, tá? Nivela ele bonitinho, sem forçar a ponta de ferro em cima dos pads, porque senão você vai arrancar, tá? E é nesse sentido, tá? Não passa nesse sentido não, nem assim, tá? É nesse sentido, para fora e para dentro, tá? Não de lado. Agora a gente vai limpar o excesso de fluxo, né? Põe
álcool isopropílico. Espera um pouquinho o álcool isopropílico agir, porque ele vai dar uma amolecida, né? Se você já começa a querer remover, ele não vai sair. Ele tá meio duro ali, ele não vai sair. Mas dê um tempinho, ele dá uma amolecidinha ali, aí você vem com a escova, tá? Dá uma escovada em cima dos pads onde o componente vai ser sentado. O componente que estava aqui, o original dele, da placa, estava com os pads bem oxidados. Eu dei uma ajeitada, dei uma limpada, dei uma conferida nos pads que estavam oxidados, que não estava rompido. E não estava rompido, né? Só dei uma... Aí você vem com devagar, né? Limpadinha. Tá aí, certo? Limpo. Aí é o seguinte, vocês percebam, tá? Todos os componentes que você vai colocar SMD, seja qual for o componente que você vai usar na placa, ou que placa que seja eletrônica, todos os componentes têm a sua posição, né? De instalação, tem o seu lado de ser instalado, né? Então, na placa, esse lado aqui mostra o lado que fica o pino 1 do componente, tá? No caso, o I/O, ele também tem a posição de pino. Isso aqui tá um pouquinho fluxo, vou dar uma limpada nele, tá? Só pra gente ver a posição dele aqui, tá? Então tá aqui, ó. Olha aqui. Se vocês verem aqui, se vai dar pra ver aí, não sei. Tá? Tá a marcaçãozinha aqui, ó. Em um dos cantos do componente. Tem um pontinho aí marcando a posição do pino 1, o lado onde fica o pino 1 do componente. E na placa tá aqui marcado aonde você deve colocar o pino 1 do componente. Começa aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 até o 32, depois 33, 64, 96, 128, tá? Então é isso aí. Aí, colocar um pouquinho de fluxo na pena, quase nada mesmo, tá? Porque se você colocar muito fluxo, na hora que você vai aquecer o componente, o certo é você só dar uma leve estudada no, pelo menos em 4 pinos, 4 pads do componente, tá? Porque aí você garante de que ele vai ficar fixo no lugar. Para isso, você vai fazer o seguinte, vai sentar o componente, tá? Colocar o componente em cima, nos pads, acertar ele 100%, verificando se está bem posicionado, pad a pad. Depois você pega a ponta de ferro,
uma pinça, segura ele no local, tá? E ressolda. Um pad aqui, outra aqui, outra aqui e outro lá. Confere de novo se tá alinhado os pads, tá? Do componente com os pads na placa, tá? Aí você vem com o soprador. Vem com o soprador e coloca ele no lugar. Eu vou colocar esse componente aqui, tá? Depois eu volto com o vídeo aí, tá bom? Então, já prendi o componente. Ele está preso, tá? Está alinhado, bonitinho, e já está preso, ele não se move mais, tá? Mas, para finalizar o processo, tá? O ideal é você pegar a ponta de ferro, fluxo, tá? Coloca fluxo aqui, nos 4 cantos, tá? Pega a ponta de ferro e corre ela sobre os pads. Lembra daquele estanho que ficou na limpeza, que não foi removido? Pois é. Esse estanho vai te ajudar a deixar os pads perfeitamente soldados. Ele vai colocar estanho nos pads que talvez ficou sem, tá? Passa a ponta de ferro nos 4 cantos, devagar, para que você não entorte os pads, né? Se você entortar um pad depois que o componente está preso, soldado, também é simples de você ajeitar ele, certo? Não há dificuldade nenhuma para você ajeitar o pad que porventura vier a entortar. Agora esse excesso você remove com a malha, tá? Vem com a malhazinha, coloca, tá? E ele vai remover. Não sei se dá para enxergar aí, que não dá não, né? Eu aqui estou mais próximo, não consigo enxergar, estou enxergando, estou fazendo, porque eu sei onde tem que fazer, mas não estou enxergando nada aqui. Depois eu dou uma conferida com a lupa, tá? Se você tiver uma lupa, certamente você precisa utilizar ela, tá? Usa a lupa para que você possa conferir se ficou algum pad curto ainda, né? Porque mesmo você limpando com a malha, né, a olho nu você não consegue enxergar que todos os pads estão limpos, ou que não tem nenhum pad curto, certo? A olho nu é difícil chegar, porque eu sou muito pequenininho, sabe? Os pads bem muito fininho. O fluxo já ajuda a evitar isso, né? Mas assim, quando tem pouco estanho, o estanho está na quantidade exata, beleza. Aí o fluxo ajuda a não deixar os pads em curto. Mas no caso de muito estanho, né? No caso, quando eu falei para vocês ali, eu ensinei para vocês a remoção, tá? E não limpar os pads 100%, limpar depois que assentar, esse fica em curto, não tem jeito. Porque também tem excesso de estanho, tá? Mas aí, eu vou dar uma conferida numa lupa, tá? Para ver se não ficou pad em curto. Mas o processo é esse. Tá? Se ficou, eu vou remover, vou limpar de novo, usar a malhazinha, deixar perfeito, né? Tem que ficar limpo, porque se você colocar a fonte aí, né, tensão na placa aí, e tiver em curto aí, pode danificar outros componentes, né? Pode danificar até mesmo o PCH da placa. Isso não é ideal, né? Claro que não é, né? Então, o objetivo é deixar que funcione 100%, tá? Aí eu vou dar uma conferida aqui nos pads direitinho, se tá tudo certinho, beleza? Aí depois eu volto aí para mostrar para vocês, tá bom? Se a placa ela startou, ela ligou, ou ela tem alguma outra coisa que está impedindo o funcionamento dela, eu volto, tá bom? Daqui a pouco. Então, colocado aqui o
soldado, bonitinho, o I/O, né? Já limpei, tá? Até eu tirei aqui o excesso de fluxo que tinha, dei uma limpada aqui mais ou menos. Um detalhe que não precisa não pode passar despercebido, tá? É que quando você terminou de instalar, verificou, tal, se não tem pad em curto, que estava em curto você limpou, tal, verificou, você tem que dar outra verificada nos pads se eles estão bem soldados, tá? Você pega uma pinçazinha, uma agulhazinha, você vai passando devagar, tá? Não força, porque se ele estiver solto, uma leve passada ele já vai dar uma balançada, tá? Então você verifica, passa direitinho assim, em cada pad, devagar, sem forçar também, tá? Então você arranca. Os 4 lados. Tá tudo certo? Os pads estão presos? Beleza, verificou. Isso com a lupa, tá? Eu não estou usando lupa aqui porque se eu usar lupa vai atrapalhar aqui o vídeo, né? Então, mas esse é o processo, tá? Só mostrando para você como que deve fazer, tá bom? Então já foi colocado, foi instalado, foi limpo, tirado o excesso de estanho, conferido, limpo. Agora vamos ver se vai... esse LED aqui é o LED que mostra que a tensão, né, está sobre a placa, né, e ela foi alimentada, e que o I/O, de uma certa forma, né, esse LED aqui, LEDzinho verde, né, também fica laranja quando tem a bateria conectada, tá? Vamos verificar aqui então. Esse I/O que eu tirei está realmente legal, tá? Viu? Então tá aí, o LEDzinho, acendeu, ó. Aqui, deu verde. Isso quer dizer o quê? E o I/O, de início, né? De início, o I/O está, pelo menos para nesse processo inicial aí, tá legal, né? Agora vamos ver se a placa vai startar. Porque é o seguinte, ó. Quando o I/O, esse componente, o Super I/O, entra em curto, às vezes, tá? Esse PWM aqui, eu não sei se vai dar para vocês enxergar, tá? Esse PWM aqui nessa placa é o PWM de 5 e 3 volts, tá? Bobina de 5, tá? Bobina de 5 e 3 volts. Ou melhor, desculpa, essa aqui não. Essa aqui de 5, tá? E essa aqui de 3, tá? Só que quando você coloca a fonte, quando esse I/O entra em curto, tá? Coloca a fonte, esse componente aqui ferve, tá? E muitos técnicos tendem a trocar esse componente porque ele está fervendo, você coloca a fonte, ele ferve, tá? Mas o problema não é nele não, tá? O problema é nele, no I/O. Se você medir esses capacitores aqui, tá? Você vai encontrar curto, ele vai marcar curto. E quando ele marca curto, tá? É só você remover isso aqui que o curto do capacitor some. Outra anomalia dessa placa é que no caso aqui, ó, está tudo certo, né? Eu conecto a fonte, acende lá o LED, tá? O componente não está fervendo, ele está normal. Só que quando starta a placa, tanto faz essa placa aqui, então a maioria da Samsung, essa placa aqui, aí vem 411, outros modelos Samsung também, você aperta o botão Start e ele ferve, tá? Não é o I/O, tá? Pode ser outra anomalia, como por exemplo o PCH, tá? Ou o CI de áudio, o CI de rede, pode estar em curto também, tá? Ou oxidação em algum dos componentes nesse circuito aqui. Oxidação aqui ou nesse circuito aqui está oxidado, tá? Que é o circuito do áudio.
aí ele acaba aquecendo, né? Acaba aquecendo. E não starta. Não starta, tá? Beleza? Eu vou conectar aqui a placa e vou ver se ela vai trabalhar, tá bom? Já daqui a pouco eu volto com o vídeo. Pessoal, consegui achar aqui o flat power dessa placa, né? Tá difícil aqui, mas eu consegui achar. Bom, como eu mostrei para vocês, né? Do LEDzinho aqui indicando que a placa foi alimentada com tensão, né? Que é essa aqui. E eu precisava da placa power para saber se ela vai ligar, né? E se o problema era mesmo aquele lá, o I/O, como eu mostrei para vocês na troca e tal. Vamos lá ver se ela liga, né? Tem que ligar o azul aqui e ali também, né? Alguns dizem que é roxo, né? Mas eu acho que é azul. Vamos lá. Aí, pessoal, aí ó. Tá? LEDzinho aí aceso aí, indicando que ligou. O cooler aqui trabalhando, ó. Maravilha, né? Então, certamente o problema dela era mesmo o I/O, né? Tava com o espelho oxidado. Eu retirei, mas eu vou testar ela ainda, né? Tá? Vou finalizar os testes dela. Não vou poder fazer o vídeo dos testes porque vai demorar um pouquinho, né? Mas eu vou testar ela completa. Se ela estiver funcionando perfeitamente, beleza? Já foi reformada, foi trocado o I/O. Então, se eu for vender ela, vai ser assim, né? Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu, pela atenção. Dá um joinha aí. Se tiver perguntas também a fazer, o que tem dica, eu aceito orientações também, tá bom? Podem ficar à vontade. Valeu. Vou ligar aqui o celular.